brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você já sabe desta novidade, a partir desta semana também estamos transmitindo o Gente que Fala pela Rádio Empreender AM 1520 aqui em São Paulo e pela Top FM 100,3 em Santos. Além disso, você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos convidados de hoje, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje. O Gente que Fala recebe o Procurador Regional Eleitoral Substituto, Oswaldo Capelari Júnior, associado ao MPD, o movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, eu agradeço. Também conosco o Silvan Kernbaum, ele é associado ao PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, editor de livros, revistas da área da saúde, entre elas a Newslab. Seja bem-vindo. Também conosco agora aqui à minha direita, Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor executivo do movimento Transparência Partidária. Marcelo Issa, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, aos colegas de bancada, a todos os ouvintes. E ainda Túlio Kahn, criminologista e doutor em ciência política, coordenador da área de segurança da Fundação Espaço Democrático. Túlio, bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, e aos ouvintes do Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Menos de 2 meses após serem libertados por decisão do desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os ex-governadores Antony Garotinho e a mulher dele, Rosinha Garotinho, tiveram a prisão preventiva restabelecida na terça-feira pela Justiça do Rio. Trata-se da 5ª prisão de Garotinho e da 3ª de Rosinha. O Ministério Público defendeu a prisão, alegando que, em liberdade, o casal pode intimidar testemunhas. Aliás, essa é a alegação, é o argumento do GAECO, né, Oswaldo? Há relatos de ameaça de testemunha, ameaça de morte a uma testemunha, e o casal, o Garotinho, se defende dizendo que há perseguição política. Como é que isso chega na sociedade? Esse entra e sai da cadeia, hein, Oswaldo? Realmente, a imprensa, ela noticia de forma que os autos, evidentemente, têm maior consistência, eu vejo. Ou seja, qual é o peso, qual é a intensidade, o conteúdo desse depoimento, né, da pessoa supostamente ameaçada, né, e que levou, que é uma das hipóteses, né, da prisão preventiva, né, a testemunhas serem ameaçadas, né, para garantir a incolumidade física, psíquica, enfim. E para que até porque são serventuários da justiça, no final das contas, né. E, é evidente, essas idas e vindas, enfim, quando chega no STF, se verifica que essas ordens de prisão são revogadas e a sociedade fica... Mas dessa vez não aconteceu, o habeas corpus não foi... Foi no TJ, né? Sim. Foi 2-1, né? Uhum. Mas esse habeas corpus só pode subir para o STJ e para o STF. Ainda tem uma possibilidade. Né? E a possibilidade até da bula da súmula 691, como tem acontecido. Né? Uhum. Túlio, a sua avaliação sobre mais essa prisão, a 5ª do governador e a 3ª da governadora? Parece que eles vão abrir a ala dos governadores ali no presídio do Rio, né? Salvo engano, fora a Benedita, acho que todos os últimos governadores. Pezão, Cabral. Exatamente. Então, a primeira observação é pobre do estado do Rio de Janeiro, né? Mas, enfim, isso acho que tem muito a ver com o que a gente está vendo essa semana do julgamento, né, da prisão ou não em segunda instância. Por enquanto, eles têm o direito aí de apelar
em liberdade, são as garantias do Estado de Direito democrático, fica nesse entre e sai, né? Quer dizer, tendo roubado bastante, pagando bons advogados, você consegue responder por esses crimes, a maior parte das vezes, utilizando esses subterfúgios. Então, no Brasil, prisão costumava funcionar assim. Acho que a novidade a gente está vendo, né? Esses ex-governadores finalmente estarem cumprindo, né, a pena de prisão por corrupção e outros crimes. Né? Acho que a novidade está aí. E o que se avizinha é que a decisão do Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância realmente deve cair, né? Me parece que sim. Parece que a tendência é essa. A tendência é essa. Vamos aguardar aí com o Toffoli, né, que vai ser também o voto decisivo. Marcelo, isso, a sua avaliação sobre o caso Garotinho, mais uma vez presos, e como é que isso chega na sociedade, esse entra e sai da cadeia? Pois é, de fato o Rio de Janeiro vive uma situação dramática, não só do ponto de vista da política, mas também da economia, da organização do Estado, das finanças, do governo. Esse caso, salvo engano, não se relaciona exatamente com a questão da prisão em segunda instância, sim, porque me parece que eles não foram ainda condenados pelo Tribunal de Justiça a uma prisão preventiva. De todo modo, o que causa bastante espanto é perceber que o caso remonta já há tantos anos, porque diz respeito a um suposto esquema de desvio de recursos, quando eles eram, respectivamente, a Rosinha Garotinho, prefeita da cidade de Campos dos Goytacazes, e o ex-governador também secretário num desvio de recursos que envolvia, como se tornou bastante recorrente nos últimos anos, também a empreiteira Odebrecht. Superfaturamento de contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a Odebrecht. Para a construção de casas populares. De fato, cria uma sensação bastante, eu diria, de confusão, ou de falta de entendimento da população a respeito dessas idas e vindas, mas os trâmites judiciais são esses, e enquanto não houver pelo menos uma sentença de segundo grau nesse caso específico, as hipóteses de cabimento da prisão são justamente para esses casos de ameaça ou intimidação de testemunha. Então, desse ponto de vista, me parece o funcionamento, digamos, adequado do sistema de justiça. É muito triste perceber, no entanto, que o Estado do Rio de Janeiro está nessas condições e hoje governado por uma pessoa que também parece não ter tanto apreço assim pela institucionalidade e, digamos, pelo próprio marco legal, na medida em que, ao que tudo indica, sabia, né, de antemão, de movimentações que tramitavam em segredo de justiça, referentes justamente às apurações do caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Então, de fato, toda a estrutura, não só do sistema de justiça, mas do sistema político como um todo do Rio de Janeiro, me parece bastante comprometida, e entendo que é necessário muitos anos ainda à frente para que algo de normal e institucional seja devolvido ao Estado do Rio de Janeiro. Eu falei aqui, citei a questão da prisão em segunda instância, que pode ser que caia, é uma decisão do próprio STF de 2016, e eles mesmos podem modificar isso na semana que vem. Claro que não tem nada a ver com a questão dos garotinhos, né, do casal Garotinho, mas aqui essas duas situações para a sociedade, quer dizer, primeiro a questão da prisão em segunda instância, que o próprio STF decidiu e pode mudar de posicionamento, e esse entra e sai da prisão dos ex-governadores, que também parece de forma preventiva, mas parece uma insegurança para a sociedade, uma insegurança jurídica para a sociedade, não? O caso da prisão em segunda instância, ele é de fato polêmico entre os próprios operadores do direito, entre os próprios ministros do Supremo. A própria Corte já mudou de posição algumas vezes desde a promulgação da Constituição de 88. Isso se deve ao fato de que a Constituição é bastante clara ao dizer que a prisão
ou a, melhor dizendo, presunção de inocência vale até o fim do trânsito em julgado, até o fim do processo, o próprio trânsito em julgado. Então, é claro que há, por parte da sociedade, uma demanda por processos mais céleres, por punibilidade adequada dos agentes que eventualmente cometam ilícitos, mas é difícil encontrar realmente uma interpretação no texto constitucional que dê conta de, ou melhor dizendo, do texto constitucional, uma interpretação do que está ali colocado, que dê conta de atender a essa demanda da sociedade. O Supremo vem tentando fazer isso, mas, ao que tudo indica, vai prevalecer o que é a expressão explícita do texto da Constituição, e é, mais do que tudo, importante do meu ponto de vista, que essa questão seja finalmente pacificada, né, que uma vez que se adote uma posição em nome da segurança jurídica, que não haja tantas idas e vindas, que o Supremo estabeleça qual é a jurisprudência e isso permaneça, para que a sociedade tenha eventualmente até a possibilidade de discutir se não é o caso de alterar a Constituição, embora me pareça que nesse caso trata-se de uma cláusula pétrea, então seria necessário uma nova constituinte. Mas, de todo modo, o mais importante para justamente evitar esse sentimento a que você se referia, de tanta insegurança, de incompreensão, de confusão, né, que o Supremo estabelecesse uma jurisprudência e mantivesse esse entendimento por, pelo menos, alguns bons anos aí, para que a gente não tenha justamente essa sensação de insegurança e de confusão no seio da sociedade. A grande novidade, puxando o gancho, é que essas ações, elas são de controle abstrato, ou seja, elas valem para todos e vinculam os juízes de todas as instâncias. Os casos anteriores eram controle difuso, ou seja, valia para as partes, mas era um paradigma. Agora, seja qual for a decisão, vai valer e vai trazer a tão almejada segurança. Eu acho que o que gera um pouco de confusão é que as pessoas sabem que o presidente supremo, o Toffoli, foi advogado do Lula, né? E o caso afeta, né, a prisão do Lula. Então, muita gente interpreta, né, essa decisão como sendo tomada em benefício de A ou B, né? Quando, na verdade, essa questão é anterior a isso. A gente está falando aí do princípio garantista, né, da interpretação garantista da lei, e é isso, né? A gente tem que sopesar sempre o que vale mais a pena, né? Você correr o risco de condenar um inocente ou deixar solto um culpado. Quer dizer, parece que sociedade e época faz as suas escolhas, né, com relação a essa opção. Escolha do Supremo não é novidade, não. Ela foi, depois de 88, ela foi se mantendo como era, depois foi alterada em razão dos fatos que foram ocorrendo, e com a Lava Jato teve outra situação. Então, assim, se você vê como era decidido, não é novidade. O que parece é que, ao longo dos anos, o Supremo fica excessivamente sensível às questões políticas, e isso é muito negativo, porque a Corte Constitucional serve para guardar a Constituição e não para fazer uma leitura dela conforme o contexto político. Isso é o que traz insegurança e confusão para toda a sociedade. Silva, o Marcelo Issa destacou a questão da celeridade. Talvez nós não estivéssemos falando a respeito disso se houvesse, de fato, a celeridade. Quer dizer, então, se tudo andar muito bem, andar muito rápido até a última instância, até o 4º grau, até o Supremo, e os crimes não prescreverem, essa é a grande preocupação da sociedade. Então, o importante é que a justiça ande mais rápido no Brasil. Claro, porque essa confusão é muito ruim. Você quer baixar o microfone, Silvano? Fica à vontade. Porque essa confusão, ela deixa um clima muito ruim, muito triste até para o Brasil. Parece que tudo muda, nada é fixo. Eu já ouvi isso em multinacionais, querendo investir no Brasil e parando. Que fala, não, essas leis, tudo bem, mas muda amanhã, muda depois da manhã, e não vamos construir na areia. E ainda mais com essa história, justamente falado, que é uma justiça que parece realmente política hoje. Não é mais uma justiça independente,
completamente para todas as decisões. E isso dá no povo uma imagem catastrófica, eu diria, que tem que fazer rapidamente uma limpeza e pôr as coisas em ordem, e não pegar decisões de 2016 e mudar em 2019 e dar um tratamento diferente para as pessoas, conforme o clima de político. quem seja o acusado. não tem serenidade em A tudo clientela isso. anterior, né, quando começou a ser Exatamente. pessoas pobres, então não se mexia nessa questão. Assim. Bom, seguindo aqui para o nosso próximo tema, em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, o jornalista Hélio Gaspari revelou a existência de um anteprojeto à Lei dos Planos de Saúde gestado pelas operadoras. Segundo ele, o documento chamado Mundo Novo consiste em aumentar os lucros das operadoras, retirando direitos dos usuários, reduzindo a regulação e a fiscalização, abrandando a carga tributária do setor e dificultando o ressarcimento ao SUS. Em resumo, um ataque ao direito do consumidor e ao sistema de saúde brasileiro. Reduzindo a regulação aqui é um dos temas. Silvan, os planos de saúde no Brasil foram regulados em 1998. A partir disso, se isso passar, evidentemente, a gente pode voltar ao que era antes, um vale tudo, né? Exatamente. Eu acho que não pode ser esse mundo novo. Já os sistemas de saúde são em estado ruim. Não por o SUS, porque o SUS está, eu acho, uma possibilidade maravilhosa de reorganizar o sistema brasileiro. Tem algumas unidades no Brasil do SUS que são exemplos até para hospitais privados. Se você tem a ocasião no Hospital das Clínicas... Tem alta complexidade, né? Vai ao laboratório central, você vai ficar realmente... O professor Duarte fez lá um trabalho fantástico, com, eu acho, 30 centros, núcleos de pesquisa fundamental, que não existe mais no Brasil. Resultado é uma reorganização total do sistema de saúde que é necessário. Quanto aos planos de saúde, eles estão perdendo muitas pessoas devido à crise econômica. E esse resultado faz com que eles também estão tentando ganhar de novo dinheiro, eu diria, e estão preparando, pode ser, esse mundo novo que não estou sabendo de nada, mas que é perigoso. Claro que é perigoso, porque a população, de novo, não vai poder completar esses planos, pagar esses planos, e você vai chegar às duas medicinas, mas isso não é só o Brasil, hein? Dá um tiro no pé. É mundo total hoje que você tem duas medicinas. Uma medicina para rico e uma medicina para pobre. Então, nesse raciocínio, Silvan, é um tiro no pé das próprias operadoras. Vai atrás de trazer os clientes de volta e não tem o resultado. Exatamente. E apesar de tudo isso, nós temos alguns exemplos práticos de um avanço extraordinário no Brasil. Por exemplo, existe hoje um laboratório privado que está fazendo pesquisa de biomas intestinais, de fazer ADN de todos esses biomas e de regularizar o intestino da pessoa com um tratamento bastante barato. Isso significa que estamos avançados muito forte e, de outro lado, temos um pé ainda no século passado. Oswaldo, sua impressão sobre esse tema? Minha preocupação são de duas ordens. Em primeiro lugar, é a função regulatória da ANS, né, que deve ser reforçada, manter. A gente sabe que, evidentemente, há problemas de disfuncionalidades, né, nas agências, né, mas enfraquecer não é um bom caminho. Elas existem aí, até porque nós, como já foi dito, né, a gente tem que salvar o capitalismo dos capitalistas, né? Na verdade, o capitalismo não tem esse viés de destruir, né? O bom capitalismo, enfim, tem uma outra vertente. Então, é o capitalismo que se escora hoje no capitalismo regulatório, das agências fortes, né? Porque tem empresas que são as economias, né? E, por outro lado, é a questão de proteção ao consumidor. Evidentemente, isso é irrenunciável. O Ministério Público, tanto estadual, brasileiro, vamos dizer assim, né, federal,
né, ele vai acionar a justiça, vai trazer mais essa questão que é excessivamente judicializada, né? Sabemos que a saúde é um caso, né, trazido ao judiciário, né, e à luz de um bom código que nós temos de proteção ao consumidor, você verifica que todas essas colocações de mundo novo não tem de nada bom, né, que vão ser questionadas. E a praxe, pelo menos que tem visto, é de ir ao encontro do consumidor, né, porque o que foi mencionado na reportagem é excessivamente nocivo aos interesses dos usuários, né, e, como foi muito bem colocado, muitas pessoas já foram alijadas porque estão desempregadas, na informalidade, enfim, né, talvez eles estejam procurando nesse filão que ainda resta, né, ou trazer mais precários, enfim, né, oferecer serviços piores para a pessoa, ou realmente descer o nível geral, né, não sei, sinceramente, para até classe média, né, enfim, isso vai ser judicializado e eu acho que se manter o entendimento da justiça, esse tipo de plano não passa. Sua avaliação, Túlio Kahn? Antigamente o único direito que você tinha desses planos de saúde era o direito de pagar, né? Quando você precisava de algum procedimento, você tinha lá uma letra miúda no contrato, dizia que não cobria, né? Você tinha que pagar, e eventualmente entrando na justiça conseguia recuperar. E esses procedimentos obrigatórios foram sendo ampliados pela justiça e coisa e tal. Agora, precisa haver também um equilíbrio, né? Porque tem algumas doenças que são complexas, cujo tratamento é muito caro, você também não pode simplesmente jogar isso nas costas do plano de saúde e nem do SUS, né? A gente vibra, a gente vê, olha, o caso do garotinho tal, que precisa de remédios muito caros, tratamento no exterior, entra na justiça, a família ganha, a gente vibra, o negócio custa 2 milhões, né? Então, você como gestor público, lógico, como pessoa você se comove, né? Mas como gestor público você tem que levar em conta, né, que esse mesmo recurso, por exemplo, no SUS, poderia estar sendo investido em ações preventivas, vamos dizer, e você está salvando 100 vidas, né, ao invés de uma. Então é muito duro, né? É muito duro, porque às vezes você tem que tomar essa decisão. Então, ao mesmo tempo que realmente você tem essas opções difíceis para fazer, né, no setor público, não pode jogar tudo na conta do SUS, também não pode jogar tudo na conta do setor privado, dos planos de saúde, né? Tem que ter uma cobertura razoável, né, das doenças mais frequentes, pode ter diferenças, talvez, de cobertura e diferentes preços, enfim, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Esses casos mencionados, eles são muito esparsos, né? Já atuei num caso específico, a criança foi para o exterior, enfim, mas milhares morrem sem nenhuma assistência. A verdade nua e crua é essa. Eu entendo que essa questão da regulação e esses pontos que o Túlio trazem também são muito relevantes na medida em que há de fato, como o doutor Oswaldo pontuou, muitos processos judiciais, os planos de saúde reclamam justamente dessa excessiva judicialização que os usuários promovem e que boa parte dos procedimentos não estariam contemplados nos contratos, e que as decisões favoráveis da justiça criariam encargos muito altos para os planos de saúde, e por isso a própria sustentabilidade dessas empresas, dessas operadoras, ficaria comprometida. Entendo que a questão da regulação é central, na medida em que, em função do grande interesse público por trás da atuação dessas empresas, a própria saúde das pessoas, seria muito recomendável que as agências, confesso que não tenho conhecimento a respeito, tivessem acesso, mesmo quando se tratarem de empresas de capital fechado, aos balanços dessas companhias para saber se de fato existe prejuízo, para saber se de fato se sustentam essas alegações. Eventualmente pensarmos até em mecanismos de transparência desses balanços para que a própria sociedade também pudesse acompanhar essas alegações e saber se de fato essas companhias, essas operadoras operam no vermelho, como dizem, ou se obtêm lucros altos e se restringem o atendimento mesmo nessas condições.
Agora, essa questão da judicialização da saúde é porque as regras não estão sendo cumpridas, não é isso, Marcelo? Então, nada mais justo do que o usuário do plano buscar os seus direitos. Eu imagino que há muitos casos também de usuários que contrataram um determinado plano que não traz contratualmente algumas coberturas e ingressam na justiça em função da necessidade. Há levantamento já de algum modo antigo, mas que eu tive contato há alguns anos atrás, não me lembro os autores, são 2 acadêmicos, salvo engano, da Unicamp, que fizeram o levantamento não com base nos pleitos dos usuários do sistema privado, mas com base nos pleitos, nas demandas dos usuários do SUS para a justiça. E constataram que há muitos casos de judicialização que não tem o menor cabimento, como, por exemplo, solicitação, inclusive, de protetor solar de uma determinada marca específica, estrangeira, próteses a respeito das quais não se tem evidências científicas com relação à diferença daquela na eficiência daquela que o Sistema Único de Saúde oferece. Então, há certamente algum abuso, né, nessa judicialização, né? No entanto, não é possível, por outro lado, negar o acesso à justiça aos usuários dos sistemas. Por isso eu insisto que talvez fosse muito interessante que houvesse uma regulação, uma atuação mais incisiva das agências, dos órgãos de controle e regulação, aos balanços dessas operadoras para saber se de fato sustenta o argumento referente à sanidade financeira, econômica dessas empresas. Silvano, você compartilha desse entendimento do Marcelo? Sim, apesar que eu acho que muitos balanços das empresas de saúde, dos planos privados, já estão publicados completamente e tem acesso a eles. Eu acho que o problema é realmente estar entre dois sistemas bem diferentes. Ter o SUS, que realmente deveria ter um custo que devia ser pago pelo Estado, pela federação, e esses outros que estão querendo fazer a mesma coisa, mas com um final positivo de lucros, que o SUS não precisa. Eu vejo que alguns países na Europa conseguiram, após muitos anos, equilibrar as entradas e as saídas com o suporte do governo. E lá não tem planos privados, não existem, porque os governos conseguiram. E no Brasil, não acho que seja um problema de dinheiro, é mais um problema de reorganização completa do SUS, para permitir a cada um de acessar a que ele precisa. Se você vai a alguns hospitais hoje, da periferia de São Paulo, fazer uma mamografia leva quase um ano. Significa, não tem mais sentido. O câncer foi bem na frente quando ela vai fazer a mamografia. Mas tem bastante mamografa em todo o país para a população, onde estão. Realmente, eu acho uma organização complexa, mas prática, que deve ser feita. Muito bem, passando para o próximo tema, usando a Lei de Acesso à Informação, o Instituto Não Aceito Corrupção enviou um questionário a todas as 1.037 cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes, questionando sobre a existência de estruturas de controle, programas de integridade e código de ética para servidores. Apenas 1/3 das cidades respondeu e os resultados foram decepcionantes. Apenas 24% dos municípios afirmam ter as 4 funções de controle, que são ouvidoria, auditoria, corregedoria e secretaria. Marcelo, 1/3 das cidades respondeu, e desse terço, apenas 24% dos municípios dizem ter as 4 funções de controle. Isso é decepcionante?
talvez seja decepcionante para o público em geral, mas eu trabalho com essa temática já há muitos anos, sou conselheiro da Transparência Brasil, e nos idos de 2005, 2006, nós desenvolvemos pesquisas e levantamentos semelhantes, e o próprio saudoso Cláudio Weber Abramo, que foi diretor da Transparência Brasil por mais de 15 anos, foi um dos responsáveis pela elaboração e pela promoção da nossa Lei de Acesso à Informação. O Brasil foi um dos últimos países a contar com uma legislação desse tipo e que permite ao cidadão, a qualquer indivíduo, acesso a informações que estejam em poder ou sob a guarda dos governos e do poder público. Naquela altura, era muito comum nós recebermos, inclusive, ameaças quando solicitávamos acesso a bases de dados ou a informações públicas, especialmente advindas de agentes públicos municipais. Por mais de uma vez, nós fomos, inclusive, processados porque solicitávamos esse tipo de informação ou então porque a publicávamos no site da entidade. Voltando ao Rio de Janeiro, me recordo de uma vereadora carioca que se indignou porque nós publicamos no site da entidade a sua atuação como parlamentar, como ela votava, como ela comparecia ou deixava de comparecer às sessões. Sempre, em todos os casos, obviamente, o judiciário nos absolvia sumariamente e nós, então, publicávamos a sentença no site da entidade também para tentar mover outros a fazer algo parecido. Então, essa luta pela transparência, ela é permanente. Eu diria que não tem linha de chegada em relação a práticas de transparência, de integridade, de bom uso dos recursos públicos. É permanente, é um trabalho que permanentemente precisa ser feito. A partir de meados dos anos 2000, começo dos anos 2000, houve um grande avanço no nível federal. Essas práticas de transparência e de controle e integridade que vem já desde a formatação da nossa Constituição, mas eu diria que no início dos anos 2000 esse tema entrou de fato na agenda, mas no nível estadual um pouco depois, e agora é preciso de fato chegar aos municípios, né? As estruturas, especialmente dos municípios menores, são bastante opacas, são bastante pouco preocupadas com essas questões de transparência e controle. E fazendo a retrospectiva, o link com a discussão inicial, veja que a prisão da ex-governadora e do ex-governador do Rio de Janeiro deve-se justamente num caso quando estavam à frente da prefeitura de Campos dos Goytacazes, que não chega a ser uma cidade pequena, mas que também provavelmente não conta aí com boas estruturas de transparência e de controle. Então, é fundamental que se chegue de fato aos municípios e que os ouvintes que estão em cidades menores, porque as grandes cidades já contam com estruturas mais bem estabelecidas. São Paulo mesmo avançou bastante nessa questão, as capitais em geral, eu diria que têm estruturas mais consolidadas. Mas os municípios menores, de fato, ainda têm um caminho, eu diria, totalmente novo e virgem para ser percorrido, né, nessa seara. É fundamental e aí o papel do cidadão é fundamental, né, que cobre, que questione os seus vereadores, os candidatos a prefeito a respeito dessas temáticas: transparência, controle e integridade. Túlio Kahn, essas cidades menores, na sua avaliação, não querem essas ferramentas de controle e transparência, não sabem como fazer. Em tempos de Lava Jato, o que esses municípios poderiam ter aprendido para evitar tudo isso que a gente já viu até aqui em relação ao trabalho da Lava Jato? Eu acho que as duas coisas, não querem, não sabem, enfim, me chamou a atenção, inclusive,
eu achei até grande a quantidade de municípios, 24%, que tem as 4, né, simultaneamente. Quer dizer, então a quantidade dos que tem pelo menos uma dessas instituições é muito maior, vamos lembrar. Então, é um quarto desse 1/3, né? Porque um terço que respondeu só. Então, aqui foi uma observação metodológica, né? Provavelmente você tem um viés de seleção, né? Eu imagino que os municípios que já tinham alguma estrutura foram aqueles que tiveram maior estímulo a responder. Então, eu acho que essa cifra é um pouco superestimada. Lembra que aqui a gente está falando das 4 estruturas, né? Auditoria, corregedoria, secretaria e ouvidoria, que seria o modelo ideal. Eu imagino até que a cifra seja menor que essa. Tem maneiras de você ver depois se essa estimativa é correta ou não. Você pode pegar uma parte desses municípios que não responderam e reentrevistar, mas enfim, não vem ao caso. Eu sou estatístico, eu sou chato com relação a essas coisas. Eu acho que é uma tendência, né, essa ampliação. O caso aí da Lava Jato, obviamente, chama atenção, né, para a importância dessas estruturas. Agora é aquele negócio, né, é condição talvez necessária, mas não suficiente, né, para você impedir, né, talvez os casos mais escabrosos, né. Mas vamos lembrar que a Petrobras tinha boa parte dessas estruturas, né, que a gente está falando aqui, né, assim como diversas outras empresas privadas, e Pool Odebrecht, né, compliance, regras de compliance, moda, né, hoje em dia, falar nesse tipo de coisa. Lehman Brothers já tinha, né, em Nova York, antes de estourar, todas elas, inclusive, atestadas por auditorias externas, hein? Você tem essas grandes empresas de auditoria que cobram fortunas, né, para fazer auditoria das empresas públicas e privadas. Você vai ver tudo furado, falsificado e assim por diante. Então, eu diria, é ótimo que tenha, acho que quanto mais dessas estruturas tiver, melhor, mas é a condição necessária, não suficiente. Oswaldo. Essa questão de condição necessária e suficiente é muito boa, porque, na verdade, tem que se verificar a independência e a autonomia desses órgãos que existem, quando existem, né? Você falou de 1/3 de 1/4, né? Mas não basta verificar os números, é necessário que se veja se essa autonomia é meramente substancial ou nominal, ou seja, se eles existem de fato, né? Ou como você disse, Brumadinho, por exemplo, é um exemplo clássico. Havia um laudo lá e a maior catástrofe ambiental que nós temos essas questões, e havia um controle, enfim, né? Certificado. Então, é muito importante esse tipo de atuação do Instituto. Ela mostra números, insta, né, a promover essa transparência sobretudo nos municípios. Muito bem colocado, né, os municípios que são muito refratários, né, e falar de um cidadão, ação popular, enfim, né, mas, veja, se você quer... O Instituto de Transparência sofreu ameaça, imagina o cidadão. É complicado, né? A gente vê que o cidadão tem um direito à ação, mas como condição necessária, mas não é suficiente, porque ele não pode exercê-la, ele é ameaçado, enfim, né? Mas essa questão que eu coloquei, né? É necessário verificar também os níveis de controle, né? Se eles são efetivos, né? Isso é muito difícil. Mas é um alento, os números em que pesa a decepção, atuação dos órgãos também de externos, né, pode ser Ministério Público mesmo, né, estadual, com relação aos municípios e estados, né, e federal com relação ao ente federal, e também as verbas que são destinadas aos municípios e estados, porque quando elas são destinadas e são submetidas ao controle de órgãos federais, a competência é federal, né? Se ela fica no município, enfim, aí a competência do TSE tem que verificar. Mas é muito interessante a atuação do Ministério Público nessa situação, e é interessante, a transparência, né, é positiva. Deixa eu fazer uma observação com relação a essa questão da natureza da corrupção, né? A corrupção é um crime, é um fenômeno que ocorre sempre nas sombras. Então, quando não se tem notícias de casos de corrupção, quando aparentemente está tudo bem, não significa que o fenômeno ou o crime de corrupção não esteja ocorrendo. Então, existe um aumento da percepção de corrupção quando os casos de corrupção vêm à tona.
As pessoas costumam dizer, esse governo é muito corrupto, ou o país está tomado pelos corruptos e pelos atos de corrupção, mas isso ocorre justamente porque a corrupção está sendo combatida, né? Então, a existência desses mecanismos de transparência, de fiscalização, de auditoria e de combate à corrupção vai fazer com que a sujeira que está embaixo do tapete venha à tona. E isso pode criar uma sensação de maior corrupção, eventualmente até de impunidade. Mas a gente precisa sempre lembrar que quando isso acontece é porque nós estamos avançando. Como é que a gente combate o corrupto contumaz, né? Porque você vê, às vezes a pessoa é pega ali na corrupção e vai lá e existem ferramentas, existem meios de coibir aquilo, a pessoa vai lá e outra vez é pega. Veja, eu entendo que a corrupção é um fenômeno que tem causa. E a causa da corrupção é justamente a oportunidade para a realização do ato corrupto. Então, muito provavelmente, existe uma falha no processo, na regulação daquele trâmite, daquela política pública, daquele empenho, daquela despesa. Ou seja, existe até um ditado antigo no Brasil que diz: a oportunidade faz o ladrão, algo nesse sentido. Então, quando alguém pode, usando de novo esse linguajar, né, dos ditados, vender uma facilidade ou uma dificuldade para criar uma facilidade, criar uma dificuldade para vender uma facilidade, não é isso? Aí nós temos a oportunidade para o fenômeno da corrupção. E como a gente combate isso? Então, é importante mapear os processos decisórios, os fluxos de decisão, como aquela decisão é tomada, para identificar essas oportunidades, e aí a gente combate dando transparência para esses processos, em primeiro lugar, e eventualmente alterando a legislação, o marco regulatório, para coibir a reiteração dessas práticas. E aí a gente entra nas discussões sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, sobre a morosidade do judiciário, enfim, as reformas legislativas e procedimentais que precisem ser feitas. Mas é dessa forma, a corrupção não se combate, do meu ponto de vista, com discursos, bravatas, com moralismo, mesmo com conscientização da população, o efeito é muito indireto, é muito pouco, não é uma questão cultural, não é uma questão de nível educacional. A maior parte dos corruptos são pessoas muito bem formadas, eventualmente até com pós-graduação, muitos deles se dizem muito religiosos, externam religiosidade, então não é uma questão eminentemente moral, é uma questão muito mais objetiva, muito mais concreta. Entendo que a eficiência do combate à corrupção passa por essas práticas, por essas providências, e não por campanhas, discursos ou coisas dessa natureza. Esses estão no dia a dia furando fila, fazendo aquelas pequenas corrupções, né, do momento. Eu achei interessante a colocação desse falso dilema, né? Quer dizer, onde a poeira está sentada, nada ocorre, né? Na verdade, é onde a corrupção ela é propiciada naqueles pode estar campeando, pode estar crescendo, exatamente. Ninguém está sabendo. Lógico. Eu gostaria de falar só duas coisas. Diga lá, Silvio. Quando se fala que seria o cidadão a exigir isso, essa transparência, não sei se ele sabe a diferença entre ouvidoria, auditoria, corregedoria e secretária. Deveria iniciar com isso, sim, para que ele pudesse depois exigir. E a segunda coisa é também um provérbio que fala que é o momento que criar o ladrão. É a oportunidade de criar o ladrão. Pode falar, Túlio. Tem um índice internacional, né, de transparência dos países e tal. Eu estava um dia numa reunião lá da ONU, se não me engano, o primeiro lugar que é justamente percepção. Era a Suécia? Era a Dinamarca? Varia. Os países escandinavos ocupam as primeiras posições. Eu acho que era a Suécia, sei lá. Aí eu perguntei, tinha lá um
colega sueco, poxa, vocês estão no primeiro lugar e tal. Eles falaram, olha, a gente é tão corrupto que a gente comprou a nossa colocação. Então, brincadeiras à parte, eu concordo plenamente, né? Você pode pegar um brasileiro e levar para a Suécia e fazer o contrário, um sueco e trazer aqui para o Brasil. Quer dizer, não é uma questão cultural, é a questão da estrutura dos incentivos, né? O brasileiro lá vai ter que entrar na linha. E o sueco aqui é muito capaz o que se vê de cair na... Mas aí que está aquela cair na criminólogo, tentação, sabe, da associação diferencial, aquela questão de aprendizado. O crime é um aprendizado. Sim. Né? Sutherland trouxe essa questão. Se você colocar o sueco aqui... Se todos forem punidos, você diminui o incentivo. As pessoas não vão mais... É aquela velha história. No Brasil, tudo é permitido, nunca dá em nada, tudo acaba em pizza. E aí até mesmo o estrangeiro que vem para cá entra no jogo. É uma questão cultural, né? Gente, antes do nosso próximo assunto, um registro aqui da Prefeitura de São Paulo. Olha, na cidade de São Paulo, toda criança importa. E não existe nada mais importante para o futuro delas do que uma boa educação desde a primeira infância. Por isso, a Prefeitura de São Paulo vem fazendo muitos investimentos na educação. Hoje, a rede municipal de ensino tem mais de 1 milhão de alunos, com idade entre 0 e 90 anos. Nas creches, são mais de 337 mil e todas as crianças entre 4 e 6 anos tem atendimento garantido na educação infantil. É só fazer a matrícula. Também foram contratados 12 mil novos professores e mais de 2 mil estagiários. Só de novas escolas são 38, além de melhorias em outras 385 escolas. E como não dá para pensar em educação sem tecnologia, a Prefeitura fez o programa Escola Digital, que já distribuiu para as escolas mais de 16 mil notebooks e 583 impressoras 3D. Prefeitura de São Paulo. Gente, perguntas do público, do Gente que Fala. Túlio, o Marcos de Pinheiros pergunta o seguinte: um ministro da Justiça pode também atuar como advogado do presidente da República? Não deveria, né? Não deveria. Mas essa me parece uma tradição, né? Eu lembro do caso do Márcio Thomas Bastos, enfim, era muito explícito, né? Eu acho que alguns presidentes escolhem o seu ministro da Justiça. Já pensando nisso. Olha, o advogado custa muito caro. Eu vou pegar um desses criminalistas famosos e colocar como meu ministro da Justiça e ele vai ser meu consultor, né? Então, obviamente que não pode, né? É engraçado que aqui no Brasil a gente tem um pouco essa ideia de resolver todo o problema criminal através das leis, né? Todo ministro da Justiça que chega, em geral, eles vieram aí dessa área do direito, tem sua proposta de código de reforma do Código Penal, do processo penal, né? Tá aí o pacote anticrime, do Moro, né? A gente tem um pouco essa mania de achar que é do poder mágico das leis que a gente vai fazer todas as nossas, né, reformas na segurança pública através de legislação. E é muito comum, né, a gente escolher, então, esses advogados criminalistas para ocuparem postos-chave. Eu sei que eu vivi isso no Ministério da Justiça, quando eu estive lá. Aqui na Secretaria de Segurança de São Paulo também era frequente, né? A gente saía dos escritórios de advocacia. E você tem que lembrar que muitas vezes eles julgavam, avaliavam casos ou investigações de clientes, né? Do próprio escritório, né? A gente teve casos aí, enfim, não vou citar nomes, mas é uma confusão muito grande. Eu acho ótimo, né? Advogado, todo mundo tem direito à defesa, né? Quem tiver recursos que contratem os melhores advogados, mas eu evitaria colocá-los, né, em cargos, né, como ministro da Justiça, secretário de Segurança, porque é uma situação muito confusa. Silvan, Juliana de São Bernardo, não, confundi aqui. A Letícia do Guarujá, Silvan, pergunta a sua posição sobre o crescimento das redes de clínicas como Doutor Consulta e outras. É uma forma nova de atender o paciente. Eu não tenho uma opinião em favor ou desfavor. É um mercado livre, onde a pessoa pode criar até Prevent Senior, que é um sistema também bem diferente dos outros, e essas doutor consulta.
Eu acho que cada um tem sua qualidade e seus limites. Marcelo, Juliana de São Bernardo do Campo pergunta a sua opinião sobre as perspectivas dos governos de esquerda na América Latina. É um cenário novo, né? Porque nós tivemos aí uma onda de governos mais à centro-esquerda há 10 anos atrás, mais ou menos. Agora parecia haver um movimento mais recentemente, nos últimos anos, de predominância, não diria hegemonia, mas de alguma predominância de governos mais à direita na região. E agora o que se coloca é um cenário em que o jogo parece mais equilibrado, né? Então há governos mais à centro-direita, governos mais à esquerda, governos bastante à direita, como o caso do Brasil. E isso, numa visão otimista, eu diria que pode talvez fazer florescer algo novo, porque o que parece ser o sentimento de várias populações ao redor do mundo é que as estruturas de representação, ou a própria democracia liberal representativa, como nós conhecemos, já não responde aos anseios e às demandas das pessoas. Então, talvez essa confrontação, essa, digamos, dialética, esse contato, esse convívio entre diferentes matizes ideológicos na região, possa otimisticamente trazer aí bons resultados. Não me parece o cenário mais provável. Eu vou engatar uma pergunta nesse sentido. A vitória do centro-esquerda lá na Argentina pode ser uma tendência de volta de outros governos de esquerda na América Latina, ou é um caso à parte, uma vez que não havia outra opção lá, ou era Macri ou trazer de volta o grupo que tinha governado até 2015? Eu acho que anima essa parcela da sociedade. Não por acaso, boa parte da esquerda brasileira comemorou a vitória do Alberto Fernandes na Argentina, mas no nosso caso específico, me parece a Bolívia também, né? Que tudo ainda permanece indefinido, assim como na própria Bolívia, né? Onde, de fato, a situação ainda parece indefinida, em que pese o próprio presidente ter dito por esses dias que aceitaria se submeter a uma auditoria internacional e que acataria os resultados dessa auditoria. Entendo que ainda, como eu disse, bastante equilibrado o jogo para poder cravar qualquer prognóstico no sentido de uma volta de governos mais à esquerda de maneira hegemônica na região, como houve no passado. Oswaldo, o Jaime do Jardim Bonfilhori te pergunta por que a Lava Jato demorou tanto tempo para chegar a São Paulo. Essa pergunta já foi feita para mim na ocasião anterior que eu estive aqui. Talvez não pelo Jaime, sim, mas eu me lembro dessa pergunta. Exatamente, foi a mesma pergunta. Está na Justiça Federal porque há, evidentemente, verbas federais, né? E, sinceramente, eu não conheço os fundamentos das decisões ali proferidas. Então, eu vou ficar devendo pro ouvinte. Peço minhas sinceras desculpas. Muito bem. Bom, Oswaldo, está com a palavra, o tempo do programa está se esgotando. Sua mensagem, sua conclusão sobre os temas. Instigante os temas de hoje. Não exaurimos, como de costume, né, toda a pauta, né? Mas a gente tinha que ainda falar sobre flexibilização do porte de armas e o marco importante, o marco de saneamento. Mas os três temas foram muito bons para ser discutidos. Eu agradeço mais uma vez a parceria aqui e os ouvintes, enfim, e lamento não poder responder. Silvano, sua palavra final. Muito interessante, muito agradável também, mas eu, como sócio do PNB, achava que muitas coisas foram feitas durante todos esses anos, e eu vejo que tem muito a fazer em muitos campos. Significa, o Brasil é tão grande que muitas coisas, muitos caminhos são ainda a fazer. Marcelo Issa. Pegando esse gancho, eu diria que a construção do que ainda falta
deve sempre ocorrer através da democracia, né? Nós já tivemos experiências autoritárias no passado e essas experiências trouxeram resultados positivos apenas para uma parcela muito pequena da sociedade. Então, se nós queremos, de fato, como nação, progredir para todos, criar um país que seja para todos, nós devemos insistir na democracia. A solução dos nossos problemas, que são muitos, virá com mais democracia e não com menos democracia. Túlio Kahn. É uma pena a gente não teve tempo de entrar na questão da flexibilização do porte de armas. Então, a minha mensagem vai ser sobre isso. Os homicídios no Brasil estavam crescendo de uma maneira linear e muito intensa, desde 80 até 2003. Em 2003, com o Estatuto do Desarmamento, pela primeira vez, esses índices estabilizaram. A gente está falando de uma média, obviamente, em alguns estados do Norte e Nordeste houve crescimento. Em São Paulo, particularmente, a gente teve uma queda de 70% dos homicídios. A gente chegou a ter 12.800 homicídios em São Paulo em 99, estamos agora com menos de 5.000. E boa parte desse resultado é a função da diminuição da quantidade de armas em circulação, né? Então, é muito importante a gente manter aí as garantias do Estatuto. De qualquer maneira, a gente não entrou nesse tema, mas ficou adiado para terça-feira a análise do projeto que torna menos rigorosas as regras. Existe uma resistência muito grande lá da Câmara dos Deputados em relação a isso. O que deve acontecer? Qual que é a sua expectativa? Olha, você pega pesquisas, por exemplo, de opinião pública do Datafolha, boa parte das pessoas é contrária a essa flexibilização, né? Agora, essa é uma bandeira muito forte do governo Bolsonaro, né? Você vê que acho que foram 7 já medidas provisórias só sobre esse tema, né? Então vamos ver como é que lá no Congresso existe a bancada da bala, bastante influente, né, formada por policiais, membros das Forças Armadas, que tem capacidade, né, realmente de colocar aí implementar a sua agenda. E, ao mesmo tempo, é isso, como os representantes também ouvem o que a população sente com relação a isso. Sinceramente, não sei nesse aspecto específico se vai passar ou não. Espero que não passe. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o Oswaldo Capelari Júnior, o Silvan Kernbaum, o Marcelo Issa e o Túlio Kahn. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.